Olha só, você fez uma entrevista, né, sobre Isso trabalho mesmo. escravo. Pois é, quando o assunto é emprego, não podemos deixar de falar, né, gente, de um número que chama atenção aqui em Mato Grosso do Sul. Somente este ano, mais de 30 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão. Diante disso, o que o Estado tem feito para controlar esse crime? Veja a entrevista que a Melissa fez numa reportagem especial com o Ministério Público do Trabalho. Qual que é o trabalho do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão? Uma das metas prioritárias do Ministério Público do Trabalho é justamente atuar no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Então, a Constituição Federal do Brasil nos municiou com diversos instrumentos de atuação, seja extrajudicial, seja judicial, que permite, então, que nós possamos desenvolver esse trabalho não somente só o Ministério Público, mas também com outros órgãos parceiros, principalmente com a fiscalização do trabalho, através da composição, né, de grupos móveis e forças-tarefas, em que há também participação da Polícia Federal, das polícias militares, Polícia Militar Ambiental, Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União e até mesmo o Ministério Público Federal. Então, nós temos agido tanto no cunho extrajudicial, né, administrativo, como questões também judiciais. Como a gente identifica o trabalho escravo, doutor? Porque a gente, acho que no imaginário da população, o trabalho escravo é aquele que a pessoa está no meio do mato, algemado, mas não é exatamente isso, né? Quando a gente fala de trabalho escravo, isso realmente nos remete, né, lá nos primórdios da colonização brasileira, na utilização do tráfico de pessoas, tráfico negreiro, da submissão de trabalhadores negros, né, em condições aviltantes e desrespeito à própria integridade física desses trabalhadores, eram submetidos, realmente eram algemados, acorrentados, chicoteados. Hoje, como trabalho escravo contemporâneo, por isso que fala trabalho análogo ao escravo, é justamente em situações que a restrição da liberdade, da locomoção do trabalhador, quando ele é submetido a jornadas exaustivas, ou seja, acima do limite legal previsto tanto na Constituição da República quanto na própria CLT, quando o trabalhador ele exerce trabalhos forçados, ou seja, superiores às suas forças, quando o trabalhador tem os seus documentos retidos pelo empregador para que ele não saia do local de trabalho, ou que ele é submetido à vigilância ostensiva por pessoas que estão com armas ali e não permitem ele sair, e também trabalhadores submetidos a questões degradantes. Isso compreende o quê? São trabalhadores que não têm respeitado seus direitos mínimos em sua própria dignidade como pessoa humana. Ou seja, não é respeitado o patamar civilizatório mínimo que a nossa Constituição da República disciplina em relação ao tratamento que esses trabalhadores merecem enquanto seres humanos. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem visto muitos casos de pessoas trabalhando nesse regime análogo à escravidão, né? O que que o senhor acha que acontece? É falha na fiscalização? É a pessoa que não consegue denunciar? Eu falo o seguinte, que sempre existiu isso no Brasil. Então, quando o governo brasileiro ele reconheceu formalmente a prática de trabalho análogo de escravo, isso aconteceu em 1995, e de lá para cá são feitas efetivas e constantes fiscalizações, grupos móveis, em que a participação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, das Forças de Segurança Pública, Defensoria Pública da União, Ministério Federal, já são quase 70 mil trabalhadores resgatados em tais condições. Isso ocorre porque, infelizmente, nós temos verificado uma questão cultural. Então, assim, temos fiscalizações constantes, temos aplicações de penalidades administrativas de cunho pecuniário, que são tanto as multas administrativas aplicadas pela fiscalização do trabalho, como também a pactuação de danos morais individuais aos trabalhadores que são submetidos a essas condições, danos morais coletivos, que é uma reparação genérica à sociedade, né, com valores consideráveis, valores vultosos. Tem um aspecto criminal, né, que são os inquéritos policiais instaurados pela Polícia Federal, as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal, o trâmite do processo criminal perante a Justiça Federal, mas, infelizmente, isso não tem inibido essa prática de conduta. Então, o que a gente entende que tem que acontecer? Inclusive, temos uma emenda constitucional
que durante muitos anos ela tramitou no Congresso Nacional e ela foi aprovada, em que ela prevê a expropriação de terras, de propriedades onde é flagrado o trabalho análogo escravo. Se toda a sociedade em geral tiver essa consciência, tiver essa visão, se os empregadores, se as empresas, as indústrias, elas se conscientizarem e nos auxiliarem em fiscalizar e não comprar produtos ou não participar da cadeia produtiva em que há a exploração do trabalho análogo escravo, isso sim, nós conseguiremos resolver muito essa problemática. Mas tem que ter um empenho, tem que ter um pacto social, tem que ter um comprometimento de todas as cadeias produtivas na esfera econômica da nossa sociedade brasileira. Porque enquanto a cadeia produtiva como um todo pensar só em si, pensar em ganhos, em lucros, em precarização da mão de obra, infelizmente, nós continuaremos a ter que ficar fiscalizando, constatando e resgatando trabalhadores. E assim, não é um trabalhador... Aconteceu vários casos de trabalhadores serem resgatados mais que uma vez, mais que duas vezes. Então, assim, você vê que é uma prática que, infelizmente, tem acontecido no nosso país e que não tem tido a resolução, a erradicação por completo dessa chaga social, digamos assim, né? Muito boa entrevista, hein, Mel? Esse questionamento que você fez a ele, que a gente acha que trabalho escravo é só aquele algemado, em que a pessoa come e bebe somente nos momentos em que o patrão quer, isso foi muito importante, né? E como ele falou, né, a gente encontra trabalho análogo à escravidão em qualquer lugar, né? A gente tem que saber identificar. Denunciar. Qualquer trabalho insípido, né? Qualquer trabalho que você seja desrespeitado, tem um quesinho de análogo à escravidão, né? Exatamente, Verusca. Bora voltar com as vagas?